Olá amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização. São 1h36 aqui na Rádio Com, onde a comunicação direito de todos. Estamos começando mais um programa do Coep, que é o programa para falar de responsabilidade social. E hoje temos um tema bastante importante sobre responsabilidade social, que é a questão do esporte, né? Nós temos representantes da Prefeitura, Secretaria Municipal de Esportes, aqui presentes já no nosso estúdio, que vão nos falar sobre algumas atividades que irão acontecer, né, até o final do ano, e também bater um papo sobre esporte, que é muito legal, pessoas muito legais que estão presentes aqui para nos ajudar na condução desse programa. Nós, antes de passarmos o boa tarde a Diná e aos nossos amigos presentes aqui na mesa, já estamos com o Dr. Paulo Fonseca na linha. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, Rui, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem. E hoje, coincidentemente, a dica relacionada a perguntas tem a ver com esporte. Opa, legal. E, sim, a grande dica é a seguinte. Normalmente a pessoa, quando vai fazer uma atividade física, o atleta, aquele que vai começar a treinar, jogar, participar de algum esporte, praticar algum esporte, até mesmo as próprias academias exigem, então ele vai se preocupa em fazer uma avaliação médica, vai no cardiologista, verificar como é que está o organismo, pressão, coração, respiração, fazer aquele check-up geral para ver as condições dele para começar uma prática de esporte mais efetiva. E esquece de também fazer uma revisão odontológica. Então a dica é essa: procure também, você que é atleta ou que está pretendendo vir praticar algum esporte, faça uma avaliação odontológica antes, ou mesmo se já está praticando, porque muitas vezes nós temos focos inflamatórios de gengiva, periodonto, que é estrutura de sustentação do dente, ou até mesmo da polpa, que é o nervo do dente, o famoso canal, que não se manifestam externamente, não tem dor, mas estão presentes, eles estão crônicos assintomáticos. E aquilo ali fica jogando na corrente sanguínea, na circulação, inflamação, porque é um processo que vão interferir em outras áreas, em desempenho, cicatrização e tudo. Então a dica de hoje seria isso. Você que pratica esporte ou que está pensando em praticar, que é importante, eu acho que deve fazer parte da vida de todos nós, sempre que possível, faça, além da avaliação médica, uma avaliação odontológica para que o seu desempenho fique melhor ainda. Interessante, mas que tipo de uma cárie pode interferir Pode, a cárie pode desenvolver uma pulpite, né, que é a inflamação do nervo, crônica, que é aquela não se torne aguda, e fica aquele processo ativo cronicamente, muitas vezes assintomático, que leva algum tempo para até se manifestar, e fica liberando então inflamação na corrente sanguínea, porque dentro do dente nós temos uma inervação e um tecido, uma artéria e uma veia que circula o sangue por dentro, no interior do dente, né? Então vai fazer com que aquela inflamação entre na corrente sanguínea e possa vir a afetar outras partes do corpo, né? Legal, então. Obrigado, então, Paulo. Excelente dica, então, né? Tudo a ver com o nosso assunto. Um abraço e vamos, então, ficar escutando o programa aqui, porque esportes é muito importante. Isso aí, doutor. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Dr. Paulo Fonseca, que é praticante de pádel, né? Jogamos vôlei juntos também nos bons tempos da praia, onde tínhamos campeonatos com 22 equipes, né? Quem sabe a gente não consegue retornar um pouco de utopia, né? Mas a gente já vai falar sobre isso com os nossos representantes aí, o que a gente pode fazer para reincentivar, né? Porque as oportunidades estão aí, mas os jovens hoje parece que não estão muito interessados no esporte, né? Pelo menos a grande maioria. Bom, vamos dando primeiramente o nosso boa tarde. Boa tarde, Diná. Tudo bem, colega? Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes, aos nossos entrevistados, que já o Rui vai estar apresentando. A todos os ouvintes, agradecendo a audiência. E eu estou numa brincadeira aqui com a família, mandar um beijão para toda a minha família. Opa, aqui a gente fica ligado no WhatsApp agora, com todo mundo. E vários amigos coepianos, porque o COEP, como a gente já falou, esse programa é um programa da Rede Nacional de Mobilização Social, do COEP Pelotas.
e essa rede ela está espalhada pelo Brasil todo, pelos 27 estados da Federação Brasileira. É uma rede que propõe articulação em parceria de mobilizações e projetos sociais. Ela vem há 20 anos atuando, né, no país todo. E a gente esteve aí com alguns amigos, fizemos também um grupo, e eu estou também mandando um abraço para todas as formiguinhas, porque o nosso slogan do COEP são formiguinhas, tentando fazer o diferencial e, através da educação, através de ações que foquem a questão da fome, e também do esporte, com certeza, porque a gente acredita que devemos atacar todas as fomes, né, sociais. E uma das fomes sociais é a questão da educação, e não tem como trabalhar com a educação sem trabalhar com a questão do esporte. Então, vocês são muito bem-vindos. Fiquem à vontade, obrigado. Nesse espaço é nosso. Então já vamos passando boa tarde, nosso amigo Jean-Pierre Lima, coordenador dos Jogos Abertos de Pelotas, professor de Educação Física, árbitro de futebol, tem uma longa história aí. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Rui. Boa tarde, colega. O colega Wilbner, lá de secretaria. É isso aí, né, Rui? Mais uma vez a gente tentando elevancar o esporte de Pelotas. A gente que gosta tanto e entende a grande necessidade, né, do esporte, das pessoas poderem praticar, ter seu espaço de prática. Não só para uma questão de competição, mas principalmente de saúde, né, como o doutor havia falado aí. E nós da Secretaria de Educação e Desporto, mais precisamente ali da Superintendência de Desporto, né, que está a cargo do superintendente Sérgio Ferreira, a gente tem algumas propostas em termos de esporte que a gente já vem trabalhando desde o ano passado, desde 2013, né? Então a gente já veio com jogos escolares, no ano passado já tivemos os jogos universitários, que foi uma grande sacada que a gente teve no ano passado, fora as atividades de verão que a gente teve em 2013, 2014. E para esse ano de 2014, acho que a gente vai dar um salto muito grande em termos de esporte dentro da cidade de Pelotas. E um desses saltos vem com os jogos abertos, né? Isso aí já era uma intenção nossa já ter realizado no ano passado, né? Não conseguimos, mas nesse ano o projeto está saindo do papel. Hoje nós temos, né, já falando em jogos escolares, hoje temos a final acontecendo lá no ginásio do SESI da modalidade de futsal, né? Então a modalidade de futsal encerra hoje, né, o nível B. E já vem em seguida as outras modalidades em termos de esporte escolar, esporte educacional, e os Jogos Abertos de Pelotas, que a gente, a partir do dia 26 de setembro, vai estar aí praticamente 2 meses de atividade, quase que todos os dias aqui na cidade. Então o pessoal que gosta de esporte, que gosta de vôlei, que gosta de basquete, que gosta de handebol, vai ter uma grande oportunidade de estar participando dessas atividades. Tu falavas antes, né, da questão do voleibol com 22 equipes. Nós conseguimos mobilizar 21 equipes, né? Foram 11 femininas e 10 masculinas. Hoje nós temos inscrito nos Jogos Abertos de Pelotas, nos 3 modalidades, que é o vôlei, o handebol e o vôlei, o handebol e o basquete, mais de 550 atletas inscritos, né? Isso sem contar, depois o Wilber vai falar um pouco do cross country que acontece lá na colônia de Pelotas, que aí a gente vem a somar ainda, talvez totalizando na questão dos jogos abertos juntamente com cross country, mais de 1.000 atletas inscritos. Então olha a gama de gente que a gente consegue mobilizar. E os jogos abertos a gente tem essa ideia de tentar recapitular, né, rever de novo aquelas velhas disputas entre clubes, entre atletas, que a gente tinha num passado, né, como tu falaste, né, mais de 11 equipes e tal, disputando essas competições. Então a gente vai ter, serão mais de 50 jogos na modalidade de voleibol, que foi a modalidade que mais teve inscritos, né? A gente vai ter 20 e poucos no basquete, mais 20 e poucos no handebol. Equipes de fora vindo prestigiar a competição, né? Rio Grande, Porto Alegre,
da região aqui na volta também, São Lourenço, se eu não me engano, vai ter equipe inscrita. Então a gente está nessa mobilização tentando fazer com que o esporte realmente aconteça aqui na nossa cidade. E a partir do dia 26 de setembro já vamos estar com as disputas de voleibol. Voleibol serão 2 dias, né, todas as segundas e sextas aqui no ginásio da BB, é um ginásio bem central, então o pessoal a partir das 19 horas, quiser curtir um voleibol, pode estar vindo aqui na BB, a entrada é totalmente gratuita, né? Depois nós teremos o basquete, que teremos dias terças-feiras e sábados, e o handebol aos sábados. Então depois eu vou deixar a programação contigo para que tu possa estar divulgando aí, e as pessoas que realmente querem ter essa possibilidade de lazer, porque também a questão do espectador também é um lazer, possam estar desfrutando e com certeza a gente vai ter nesses ginásios grandes disputas. Com certeza. A gente já volta a falar contigo. Eu gostaria depois de comentar algumas questões com relação a competições, né? A importância ou não da competição, que muita gente é desfavorável à competição. Eu particularmente sou favorável, porque a competição é salutar, até o perder, né, na formação. Nós perdemos todo dia, não é, Rubner? Já queria te dar uma boa tarde. Ele que é do projeto Atletismo de Pelotas e coordenador da segunda corrida de Cross Country Monte Mais Bonito Monte, legal, né? Que será realizado dia 11 de outubro no Monte Bonito. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, ao pessoal que está aqui na bancada, ao pessoal que está aí, os ouvintes da rádio, ok? Bom, sobre essa questão, a segunda corrida Mais Bonito Monte, né, do qual eu sou coordenador, esse é um evento que foi discutido dentro da própria secretaria, que, né, ano passado foi realizado lá na colônia do Monte Bonito, foi puxado pela uma escola, João da Silva Silveira, que é uma escola municipal, lá da localidade, né, por professores e alunos da escola, na qual a secretaria ano passado entrou com todo o apoio, né, e esse ano a secretaria entrou como na parte de organização do evento, né, para qualificar mais o evento. E um dos grandes motivos a gente estimular esse evento, que é uma corrida de cross country, quer dizer, corrida por terrenos acidentados, é corrida no meio de trilhas, ladeira abaixo, ladeira acima. Quanto pior o trajeto, a gente costuma brincar, é melhor para a corrida de cross country. Quanto maior dificuldade o trajeto, é melhor para uma corrida de cross country, tá? E com o objetivo a gente estimular esse evento lá no Monte Bonito, para dar a oportunidade do pessoal da cidade, que muitos aqui não conhecem a nossa colônia, entendeu? Para ir para o interior do município, conhecer as belezas da localidade. Lá esse evento passa por 2 pedreiras desativadas. Um local lindíssimo, para quem já teve oportunidade, já conhece, né? Todo mundo diz que gosta e sempre quer voltar. Ano passado a grande sacada foi essa, levar o pessoal da cidade, praticar uma atividade esportiva, saudável, né, no interior do município. Beleza. Isso é muito legal porque, inclusive, valoriza até os próprios estudantes que moram ali, né? As pessoas contribuem até para a questão do êxodo rural. Porque se tu tem mais uma atividade na zona rural, né? Tu está incentivando essas pessoas, né? Geralmente o jovem reclama muito, não tem muito o que fazer aqui na cidade. No momento que leva essas atrações, isso melhora. E foi bem por aí, assim, ó. A ideia surgiu dessa corrida, e por que Mais Bonito Monte? Até o pessoal perguntou, mas por que esse nome? A localidade é Monte Bonito. O Mais saiu do programa Mais Educação, que é um programa do governo federal, inclusive, que está nas redes das escolas, aí, a maioria das escolas da cidade de Pelotas, não sei o número exato, mas tem esse Mais Educação, que oferece oficinas esportivas, culturais, né? E os próprios alunos foi que deram a ideia, né, de fazer uma brincadeira com o nome do Monte Bonito, né? Então, por isso que trocaram Bonito Monte. Mais do Mais Educação, construída pela comunidade escolar, entendeu? Da Escola João da Silva Silveira, e fizeram esse trocadilho com o nome do Monte Bonito. E aí, assim, e essa corrida não é uma corrida assim, mas é só uma corrida só para o pessoal que é atleta, só me perguntando, eu não treino especificamente para esse tipo de prova. Não, a ideia inicial é proporcionar lazer para as pessoas, através do esporte. É um esporte de competição? Mas traz lazer. Tem muitos que vão lá pelo prazer de se desafiar. Okay? Ela é dividida
né, em várias categorias, de acordo com as idades. Tem ali a partir dos 7 anos de idade, né, porque aí nós temos ali 7, 8 anos, corre 250 metros. 9 e 10 anos, corre 500 metros. 11 e 12 anos, corre 1 quilômetro. De 13 a 17 anos, corre 2 quilômetros. E aí o pessoal de 18 anos ou mais, né, o pessoal adulto, aí corre 8 quilômetros. Ainda teve o pessoal questionando, mas eu não consigo aguentar 8 quilômetros, ainda mais um trajeto, né, meio de trilhas e tudo, que é mais difícil. Não, então a gente criou um revezamento. Duplas, masculino, feminino e misto, cada um corre 4 quilômetros. Quer dizer, a ideia é integrar a comunidade da cidade e do interior, né, num evento esportivo. Legal. A Diná fica meio boiando com o assunto de esporte, apesar de ser casada com Bandeira, que é árbitro de futebol, né? Vive no meio. Eu fico só pensando assim, o seguinte, o meu marido que é o esportista lá na casa, eu futebol sempre nem joga tão bem assim, né? Ele é melhor árbitro. Sempre acompanhei, já fui árbitro e tudo da federação. Mas assim, eu sempre fico ouvindo essas pautas e sempre com a preocupação, e o ouvinte que está lá do outro lado, aonde a gente onde ele vai ter acesso a toda a programação, né, do Jean-Pierre, lá da Secretaria, com certeza, no site da Secretaria de Educação deve ter. Vocês fizeram cartazes, esses cartazes estão em todas as escolas, e para o Rubinei é a mesma coisa. Como é que eu faço a minha inscrição? Então, assim, essas informações que eu gostaria que ficasse sempre bem claro, porque o público do rádio, óbvio, a ideia também é trazer, é divulgar os projetos que vocês já estão de parabéns. Acho que a primavera já chega de forma muito tranquila, muito alegre no município de Pelotas, que é uma pauta que a gente sempre vai estar incentivando aqui na rede. Mas essas informações eu gostaria que vocês retomassem para deixar bem claro onde está disponível esse evento do esporte, né, do Jogos Abertos, é só para as escolas, Jean-Pierre. Os Jogos Abertos, na verdade, como o próprio nome diz, Jogos Abertos. Então, qualquer pessoa, que tivesse a intenção de montar a sua equipe, poderia participar. Né, a gente divulga através das redes sociais, muito, né, é um mecanismo que a gente utiliza bastante. E deve estar entrando, a partir de amanhã de manhã, já toda a programação no site da Prefeitura. Né? E aí, paralelo a isso, a gente tenta também colocar, sempre que possível, nos jornais da cidade, para estar divulgando, para o pessoal poder ir, né, assistir. Mas a princípio é isso. Entra na página da Prefeitura e depois a gente tenta colocar nos meios de comunicação e principalmente as redes sociais que nos dão bastante alternativa de divulgação. Então, a partir de que hoje ainda está fechando alguma coisa de carnê, então a partir de amanhã de manhã já entra em todas, né, para estar divulgando isso aí. A gente teve uma expectativa muito grande, porque nem a gente esperava esse número de equipes inscritas, né? Então a divulgação... Em diversas modalidades, é o número total ou tu tem... São 21 equipes de vôlei, tá? Sendo 11 femininas e 10 masculinas. São 12 equipes de basquete, 3 femininas e 9 masculinas, né? E são 8 equipes masculinas de handebol e 4 femininas de handebol. E aí, se a gente totalizar o número de atletas inscritos em todas essas modalidades, a gente hoje está batendo a casa dos 150 atletas inscritos. Né? A gente acredita que ainda vai aumentar, ainda porque as equipes ainda têm um prazo de inscrição de atletas, enfim. E tu está mapeando as regiões, assim, por exemplo, da onde tá esses grupos, pode dizer os times, né, as equipes estão saindo? Tu tem ideia, assim, tem muita gente da periferia? É essa aí que eu quero chegar. Tem assim, muitas equipes da periferia? Na verdade, o que a gente mapeou? Vou voltar um pouco só para tu entenderes assim. Ano passado a gente fez aqui em Pelotas os Jogos Universitários, tá? Que eu não tenho ainda, eu não tinha, nem eu, nem o Sérgio, conversando com o pessoal da secretaria, a gente ainda... Se já havia tido alguma edição de Jogos Universitários aqui na cidade de Pelotas. Não sei se foi a primeira, enfim. Mas ano passado teve Jogos Universitários. E o legal foi que a gente conseguiu movimentar essa gama do pessoal da universidade muito grande, né? Principalmente a Universidade Federal.
né, movimentando, as atléticas elas foram movimentadas, com essa nossa, né, com esse impulso que a gente deu dos jogos universitários, a gente conseguiu fazer com que a própria Universidade Federal fizesse seus jogos internos. Então, em termos de esporte, já movimentou muita gente lá dentro da Universidade Federal de Pelotas. Tanto é que eles já estão nesse ano na segunda edição dos seus jogos internos lá. Então, quer dizer, a gente instigou o esporte, e o esporte, a partir de então, começou a fazer parte da Universidade Federal de Pelotas. Eu acho que isso aí enraizou e vai ficar, né? Pelo menos a gente espera que sim. O que refletiu nesse ano? Nesse ano a gente teve, nos Jogos Abertos, algumas atléticas, né, que são times universitários, né, do direito, da economia, de alguns outros cursos que se juntaram, já montando as suas equipes para poder jogar os Jogos Abertos, né? Fora isso, a gente já teve inscrição de equipes que normalmente estão formadas e disputam competições fora de Pelotas, né? O Master do Sesc Senat, o Brilhante, equipes já tradicionais que já vêm desenvolvendo, principalmente isso se tratando do voleibol, né? Mas também da parte do handebol da mesma forma. Hoje tem um grupo formado que está desenvolvendo o handebol em Pelotas, então que está jogando campeonatos estaduais. Então esses grupos a gente conseguiu também mobilizar. Então, principalmente fazer uma competição em que as pessoas não tivessem que sair daqui para jogar em outro lugar, mas que pudessem jogar aqui, por uma questão de custo, por uma questão de N coisas, né? E daí vai muito dos desportistas, né? Se são de periferia, se são de centro, se são do Laranjal, né? Na verdade, onde eles moram, né? A gente... São N fatores, mas ele está aberto a todo mundo. A gente acredita que tem bastante gente de todos os lugares, né, de todas as partes da cidade participando, né? Mas principalmente o público que a gente atingiu, se tratando de né, da cidade de Pelotas, são esses. São algumas equipes já formadas, outras equipes que a gente conseguiu que se formassem, né? Nós temos aqui pessoas que vão jogar que têm 16... né, que tem 15 anos na mesma competição e pessoas que têm 60 anos. Então, a gente, né, ficou feliz por isso, porque a gente está conseguindo juntar várias gerações, né, e fazendo com que o esporte se reinvente novamente, né, essa movimentação é sempre presente, sempre grande, né? E da mesma forma, se a gente for lá para as corridas, a gente vai ter essas idades, ó, dos 7 até 90 anos correndo. Então esse é o público do esporte. Na verdade, o esporte ele não tem idade, ele pode ser praticado por qualquer um, né? Então a gente entende isso, mas principalmente a gente quer fortalecer isso aí. E principalmente, o que nós entendemos lá é que nós precisamos de alguns eventos, né? Posso ser chamado assim, ou de alguns programas, ou de algumas competições que criem raízes em Pelotas. Hoje, a única competição que a gente tem realmente enraizada em Pelotas são os Jogos Escolares, o GEPEL, que já vai para esse ano é a 14ª edição dos Jogos Escolares. Então, isso está enraizado. Se trocar o governo amanhã, mal ou bem vai se obrigar a fazer esses jogos, porque a população vai pedir, os professores vão pedir, os alunos das escolas vão pedir, né? Então, vai trocar o governo, vai seguir. E a nossa intenção é essa, é fazer as coisas do esporte, para o esporte, mas que elas criem raiz. A gente espera que os Jogos Abertos, a partir né, desse ano, ele finque raiz, ele crie raiz, para que amanhã não seremos nós que vamos estar à frente da superintendência do desporto, mas que as pessoas que estejam lá meio que se obriguem, né, a manter esse projeto sempre vivo. Que beleza. Está aí um recado, no meu entender, direto para os professores de educação física, né? Para as escolas, né? Que é de lá que sai o incentivo para que essas crianças depois façam essas demandas, né? Porque o poder público faz a sua parte, mas tudo é por demanda. Se não tem a base trabalhando, né? Se não tem a demanda, a coisa não se mantém. Nós somos um pequeno intervalo e continuamos aqui. Lembrando que o nosso telefone é 3222-1571. Estamos com os professores Jean Pierre e Wibner da Silva. Tá? Eles que são
da Prefeitura Municipal de Pelotas. Rádio Com 104.5, são 2 horas e 3 minutos. Você está assistindo o programa do COEP, este programa que fala sobre responsabilidade social. Aqui no nosso espaço, a comunicação é um direito de todos. Você pode participar perguntando pelo 3222-1571, que nós estamos ao vivo na Rádio Com hoje, quinta-feira. Esse programa tem a reprise às terças-feiras, na terça-feira seguinte, né? A partir das 2h30 da tarde. Está presente aqui no nosso estúdio Jean-Pierre Lima, coordenador dos Jogos Abertos de Pelotas, professor de Educação Física, árbitro de futebol, e também o Wibner da Silva, do projeto de atletismo de Pelotas e coordenador da segunda corrida de cross country que vai acontecer em Monte Bonito no dia 11 de outubro. Bom, tá tocando o telefone que nos atrapalhou um pouquinho na volta aqui, mas não tem problema. É que já nós estamos com o Pedro na linha, é isso? Então tá bem. Pedro na linha que tem informações. Alô? Não está ainda na linha ainda. Ele tem informações, ele está com o pessoal lá do Vaga Viva, que é um projeto hoje que está mobilizando várias instituições aí. O pessoal está ocupando um pequeno espaço dos carros, né, para falar sobre mobilidade, apresentar os projetos que eles estão desenvolvendo. Falando em projeto, nós temos aqui o que foi o princípio da nossa conversa com o Sérgio, né, Jean? Foi sobre voleibol, claro, que eu sou apaixonado por voleibol, além de todos os esportes, que é o Sacada Cidadã, que eu achei muito interessante. Tu podia falar para nós? Posso. O Sacada Cidadã é um projeto que está sendo coordenado pelo professor Ingo Stum, né, e não só o Ingo, mas o Marcelo Oliveira e Silva também. Sim. Que é formar né, escolinhas de voleibol em várias partes da cidade, né, atuando junto com as escolas, né, em alguns pontos espalhados pela cidade. A intenção deles, principalmente, é desenvolver a prática do voleibol, né, mas não só a prática, mas também formar um cidadão, como o próprio nome diz, o Sacada Cidadã. Só vou ter que posso te interromper só Não, fica à vontade. Porque nós estamos na linha com o Pedro, que está lá com o pessoal. Alô, Pedro? Alô, Rui, tudo bem? Me escuta? Fala, claro, escutando perfeitamente, amigo. Muito bem, estamos aqui na Anchieta com 7 de setembro, aqui no centro da cidade de Pelotas. Estamos aqui posicionados na Vaga Viva. Eu estou aqui com o nosso grande parceiro, o Leandro Caran, que vai explicar agora para os ouvintes o que é essa Vaga Viva, que tipo de ocupação é isso aqui? Vaga Viva é uma intervenção urbana em que a proposta consiste em se trocar o uso do espaço, né, que estava destinado a um veículo particular estacionar, para substituir esse uso pelo convívio social, né, por troca de informação entre pessoas, né, troca de informação de iniciativas que tenham a ver com a questão do desenvolvimento de cidades criativas, cidades sustentáveis, né, novos projetos, enfim, tanto para a cidade como para a colônia, que envolva a questão do cicloturismo, né, como uma forma de estar se aproximando mais. O vento aqui. Alô? Muito bem, oi. Estamos aqui, o vento passou, a atividade é na rua. Forte, acontece, o vento passa aqui, mas esse é uma das motivações, né? Estar em contato com outras coisas que então teria no lugar fechado. É verdade, a natureza ela trata de colocar suas leis, né, à prova, e a gente, sabendo que é ela que manda na realidade, a gente deve estar pronto aí para se adaptar às condições que ela nos impõe, né? Então a gente tem que ficar na nossa e reconhecer o nosso lugar, né, diante dela, né, do que há de natureza por aí. Sim. Leandro, me diz uma coisa, quais são as entidades, instituições que estão envolvidas nessa organização? O projeto dos roteiros agroecológicos de cicloturismo na Serra dos Tapes, ele é um trabalho do Pedal Curticeira e da Embrapa, e que conta com apoio, né, e participação da Arpasul e da JL Casarim e do NURES, né, que são instituições que ajudam a questão logística, né,
e de trabalho vinculado a isso. O Pedal Curticeiro lançou no último dia 22, agora segunda-feira, dia sem carro, o projeto Professor sobre Rodas, que ele consiste em levar essa realidade para dentro das escolas da região, né? Levar experiências, relatos, né? Conhecimentos de cicloturismo e do que o cicloturismo pode nos provocar dentro de nós, em termos de autoconhecimento, em relação ao contato com a própria natureza e harmonização com a natureza, né? Então, e os parceiros que estão nos apoiando para o desenvolvimento desse trabalho nas escolas, né? São a Setbox Containers, o Madremia, o Armazém Terra Sul, o JL Casarim e o Estúdio Augusto Salé. E me diz uma última questão, a gente tem aqui umas mudinhas de árvores, quais são as atividades que as pessoas podem encontrar vindo até aqui, assim, o que as pessoas podem trazer para cá? A gente está aproveitando essa interação pública aqui para fazer uma pequena pesquisa de opinião, né, que ela tem perguntas bem objetivas de sim ou não, só para fazer um levantamento, né, do nível de entendimento das pessoas com relação à mobilidade por bicicletas, né. Então tem algumas perguntas que vêm aqui, as pessoas respondem e a gente está entregando alguns materiais de divulgação também da Semana da Mobilidade, dos roteiros agroecológicos e o material das empresas que nos apoiam também e estão, né, linkadas nesse trabalho cooperativo. Rui, tem alguma questão para botar para o nosso parceiro aqui? Não, só reiterando aí o local, né, onde as pessoas podem aí bater um papo com o pessoal do Pedal Curticeiro. Por favor, reitera um local para nós aqui, onde é que nós estamos aqui, né? A gente está exatamente na rua 7 de setembro, esquina Anchieta. Bem na frente da loja do Chavante aqui. Bem na frente da loja do Chavante, exatamente. Tá ok. Tá bem. Um abração a todos aí. Galera. Valeu. Abraço. Valeu. É isso aí. Legal, né? Então a gente pode ver, tem gente que está saindo da toca, como eu digo. Não é o caso deles, né? Que há muito tempo fazem alguma coisa já pela mobilidade, estão se reiterando. Esse próprio projeto que vocês veem também tem a ver com o que o Pedal Curticeiro está querendo, né? Que é levar as pessoas para lá, praticar esporte e tal, e é muito legal esses grupos aí. Corrida mais bonita. E até para salientar, né, tá falando de Sacada Cidadã e tudo, mas lá no Monte Bonito, além dessa corrida, já foi criado também, início desse ano, o projeto de atletismo Pelotas, na qual, né, coordenado por professor José Inácio Alves, e eu trabalho juntamente com ele, né, que é um projeto que para desenvolver o esporte escolar, que foi dentro da Escola João da Silva Silveira, e tem um outro núcleo na cidade. E assim, só para os alunos ali, eram 20 vagas inicialmente no projeto de atletismo, que dá suporte, treinamento, iniciação ao esporte, não só pensando no rendimento, mas sim para a inclusão dele numa atividade social. E para iniciar foram 20 vagas, né, por questão de estrutura e para comportar o pessoal e tudo. Hoje nós temos 40 alunos e só não tem mais porque não tem condições de estrutura física para ter mais, lá do Monte Bonito. Então é uma comunidade que está abraçando a atividade esportiva. Não é uma coisa isolada, vamos nós lá fazer. Como eu falei no início, a corrida foi uma criação de alguns alunos, com professores da escola, e está criando um corpo maior e iniciou o projeto Atletismo Pelotas lá também. Bacana. E assim como o vôlei, se não me engano, tem uma escola ali do ensino médio que foi campeã aí das categorias Mirim, uma escola rural que é interessante. Mas eu quero voltar ao que a gente estava conversando antes da intervenção do Pedro, que é esse projeto Sacada Cidadã que o Jean estava explicando. Até eu acho que vamos ter que voltar de novo. Né, Jean? Só retomando, o Sacada Cidadã é coordenado pelos professores o Ingo Stum e o Marcelo Oliveira. E a intenção deles, na verdade, a intenção do projeto é montar núcleos, né, de voleibol em várias partes da cidade, né? Na verdade é descentralizar a coisa, mas e espraiar pela cidade inteira. E atualmente ele está começando com um único núcleo que está acontecendo lá no SESC Senat, então pega aquelas escolas todas da região ali, então são alunos de 8 a 13 anos. Está pegando o pessoal das escolas do Getúlio Vargas, do Arco-Íris, do Dunas, então tudo, né, se juntando ali num núcleo que é o SESC Senat, e depois esses outros núcleos eles vão ser formados também em várias... Eu já sei que vai ter um no Navegantes, né? Vai ter um no Navegantes, isso, ali num ginásio ali
atrás do posto de saúde, então vai ser um outro núcleo, vai ser o próximo núcleo é ali que já está, se eu não me engano, já começou a funcionar já. Sim. Até esse núcleo ali do Navegantes. Então nós já temos 2 núcleos em funcionamento, mas a intenção é abrir para vários outros pontos da cidade, né? E bem isso, mostrar que existem outras modalidades, fomentar né, essas outras modalidades a serem praticadas, e a gente entende também, Rui, que por mais que a gente esteja com essa questão cidadã, né, de fomentar o esporte pelo esporte e tal, a gente sempre tem essa possibilidade de surgir novos talentos, né? Possibilidade de surgir novos atletas, pessoas que talvez num futuro próximo estejam representando não só nossa cidade, nosso estado, mas nosso país numa Olimpíada, né? Então a gente sempre acredita nessas possibilidades, né? A gente acha que Pelotas tem grandes talentos esportivos, né? Em todas a gente tem pessoas que defenderam a seleção brasileira em todos os esportes praticamente aqui, né? Basquete, handebol, no futebol, no vôlei, no remo. Então são vários. Pelotas, se a gente conseguir desenvolver essa cultura da prática esportiva, a gente acredita que vai surgir novos talentos, sim, dentro de Pelotas. E tem esses projetos que a gente, enquanto poder público, está tentando fomentar. Sacada Cidadã, os jogos abertos. A gente tem o projeto que é o Vida Ativa, que leva lazer para as comunidades, né? São várias comunidades atendidas de Pelotas, então ginástica localizada, o pessoal faz aula de dança. São várias atividades feitas de lazer voltadas para comunidades, que é feito pelo projeto Vida Ativa. Então, apesar do escasso recurso que nós temos em termos de esporte, é uma batalha que a gente vem tendo bastante árdua, né, para que sejam liberados mais recursos para o esporte. Com o pouco que a gente acredita que está no caminho certo e está fazendo alguma coisa. Legal, Jean. Eu só sinto, assim, Jean, que no auge da questão física, né, do atleta, geralmente ele para de jogar, né? No segundo ano do ensino médio, acaba, né? Até porque ele não tem uma sequência na universidade, não tem um objetivo maior para se tornar um atleta, a não ser que seja uma raridade, né? Agora mesmo nos Jogos Abertos Nacionais, 3 meninos foram selecionados, estão em Saquarema jogando, né? Eu acho bacana, sabe? Mas perante o total, né, do número de atletas que participaram e o que poderia ser feito, porque podem surgir de uma faixa etária um pouquinho acima, é muito pouco. Aí eu fico pensando, quando eu olho um time de Cuba, por exemplo, ou olho um time americano de universitário jogando, eu fico, nós não temos nada, né? Nós não temos sequência, não tem uma bolsa atleta, né? Quanta gente poderia estar jogando que acaba a gente, eu particularmente, né, e aí a gente tem que olhar para os lugares onde a coisa dá certo. Se a gente olhar aqui para o estado vizinho do lado, né, os próprios Jogos Abertos do estado de Santa Catarina é uma coisa grandiosíssima em termos de esporte. Como, né? É o nome dos jogos ali? É diferente, né? JASC. Né, os Jogos Santa Catarina é uma mini Olimpíada, né? Na verdade é uma Olimpíada dentro do estado de Santa Catarina. Então são esses exemplos que a gente tem que se embasar para tentar fomentar a coisa aqui, né? Aqui na nossa cidade. Eu acho que aos poucos, mas principalmente esse objetivo de enraizar as coisas, porque a gente sabe que a coisa começa pequena, ou talvez nem tão pequena assim, né? Porque a gente tinha uma expectativa até de uma competição menor, se tratando de Jogos Abertos. Então, começar pequena, mas do pequeno se tornar forte e do forte se tornar grande, né? Então, a gente entende isso e a gente está fomentando isso para que se acabou a competição, não pare por aí, que as equipes sigam formadas, que as equipes sigam jogando, né? Porque se a gente for comparar com futebol ou com futsal, todo mundo se junta, paga uma quadra e vai jogar o seu futsal, uma horinha ali no futsal. E são poucas pessoas que se juntam para jogar o vôlei, para jogar o handebol, para jogar o basquete, né? Essa comparação ela é muito
né? Não tem como fazer. Os outros esportes são bem menos do que... Então, também criar isso aí, que as pessoas... acabou a competição, sigam formados, sigam com as suas equipes, sigam com seus grupos, sigam disputando competições na região, fora, né? E principalmente que possam estar praticando, né? O principal de tudo é isso, que possam estar praticando o esporte. É isso aí. E aqui no Pelotas nós temos, né? Nós temos o SESC, nós temos o SESI, né? Nós temos outras empresas, né? Que já apoiam de alguma maneira esse tipo de iniciativa, mas o que eu retorno é isso, né? Da falta de continuidade. Eu conheço atletas daqui que jogavam no Brilhante que foram fazer universidade, até em uma época em Bagé, que patrocinava, depois foram para Santa Catarina, que as universidades pudessem, né, encampar essas equipes. E eu acho que a gente só vai, e a gente tem e isso é normal também, né? Conseguir o fomento para o esporte se existir realmente essa demanda, que tu sabes, eu sei, o Wilmer, né, já lidamos com esporte que tem demanda para isso, mas muitas vezes fica lá sozinho, no seu canto e tal, e aí ninguém fica sabendo, ninguém fica de nada, o poder público também não fica sabendo, né? Às vezes é só o pedido de um transporte, é só o pedido de uma inscrição, e não é só isso. Eu acho que a gente tem que criar a cultura do esporte, para que esteja quem estiver, né, à frente do poder público, sinta a necessidade do investimento. Opa, eu preciso investir no esporte. Isso para mim não é gasto, é investimento porque as pessoas vão ficar menos doentes, uma série de fatores, uma série de benefícios que o esporte traz. Então, é isso que nós, quanto desportistas, temos que mostrar para quem está à frente do poder público, que existe a necessidade sim, né? Existe a demanda sim, em termos de esporte, que aí o poder público vai, de certa forma, ficar forçado, entre aspas, a investir no esporte. Isso aí, para a gente que está à frente, hoje da superintendência, né? E que a gente batalha bastante para conseguir as coisas, é fundamental. O retorno que a gente espera é esse, que as pessoas comecem olha, a gente quer, para que a coisa possa, né, ficar... Se hoje nos Jogos Escolares a gente está na 14ª edição, quem dera aos Jogos Abertos a gente poder chegar também a uma 14ª edição. Beleza. A gente fica muito contente e agradecido, né, com a presença de vocês, né, de nós sempre deixando o nosso espaço aqui para que vocês possam utilizar. Esse aqui é uma rádio comunitária e tentamos cumprir, né, o nosso papel aqui, falando desses assuntos com mais frequência, né? E que vocês tenham sucesso aí, né, nesses eventos. E só retomando, eu lembrei agora, eu acho que isso é um toque que a gente já vem dando há muito tempo, né? Que a gente falou do incentivo do esporte, né? As pessoas têm que se formar, se juntar e formar esses grupos e legalizar esses grupos. Legalizar de que forma? Né? Até porque tem muito investimento dentro do esporte, se tratando principalmente do governo estadual, governo federal, leis de incentivo. Hoje a gente está com uma lei de incentivo que a gente quer municipal, né? Já montamos a lei, já está no gabinete do prefeito, e a gente tem essa expectativa que esse ano ainda seja enviada para a Câmara para votar, para a partir de 2015 a gente já ter uma lei de financiamento ao esporte no município. Então essa é a nossa expectativa muito grande, né? Que essa lei saia do papel e possa entrar em vigor. Foi um trabalho de toda a superintendência lá que se juntou e trabalhou afinco em cima disso, né? É uma lei municipal que vai dar um recurso aí para as várias, não só entidades esportivas, mas assistenciais, sociais, enfim. E só para dar um exemplo, a gente trabalhou com um projeto social lá, o Garotos da Lagoa, que é lá no Barro Duro, e uma das poucas entidades que está totalmente legalizada, né, com tudo em dia. Nós já concorremos, a gente auxiliou eles para a montagem de um projeto para concorrer a verbas da Fundergs, que é do governo do estado, então eles já tiveram essa possibilidade, né? Infelizmente a pontuação não atingiu, então eles ficaram na suplência. Trabalhamos com o pessoal da colônia, da DCP lá também, que
né, por votação do orçamento participativo, conseguiu verba no ano passado de R$30 mil para eles fazerem a competição deles. Nós auxiliamos todo a fazer esses projetos. Então a gente entende isso, que as pessoas, os clubes, as associações, eles têm que se fortalecerem e eles têm que se juntarem, se legalizarem para poder participar dessas concorrências também, porque às vezes o dinheiro existe, só que as pessoas não fazem um projeto, ou não querem fazer, ou têm a preguiça de fazer. Ou não pedem ajuda. Ou não pedem ajuda. E nós da superintendência, nós ficamos contentes porque no primeiro ano que a gente teve lá, somente Pelotas, quanto cidade, a gente aprovou 2 projetos, né? Conseguimos verbas para 2 projetos, então foi só a cidade. No segundo ano, quando a gente começou a divulgar, a fazer oficinas para as pessoas entenderem como que se deve fazer o projeto e tal, aí já deu um salto para 7, 8, né, entidades apresentando o projeto. Então já, olha só, o percentual já aumentou bastante, que é muito pouco, né? Para a região sul do estado é muito pouco, são muito poucos projetos enviados para o governo do estado, enviados para o governo federal. É a velha questão da demanda, né, Jean? Se não há demanda, para que nós vamos investir mais, né? Se a gente for comparar com a Serra, com a região norte, o pessoal lá tem associação de pais e mestres que envia projeto, né, para fazer sua competição esportiva, para fazer, né, o seu evento e tal. E aqui as pessoas ainda têm uma certa dificuldade, muitas vezes por não se mexerem também, né? E a gente está ali sempre à disposição na superintendência. Coloca o telefone 3222-1592, que é o telefone da superintendência à disposição, ou pelo e-mail que é desportopelotas@gmail.com, né? O pessoal tem esse canal aí que pode estar nos procurando, ou vai em nossa Secretaria de Educação e Desporto e fale com a gente. Onde é que fica a secretaria? Fica na Anchieta 2076, tá? Bem na É bem na esquina da Neto. Tá? 2076. O prédio da educação fica de um lado e a superintendência do desporto fica do outro. Né? Que nos procurem lá, né? Que a gente, dentro do possível, dá todo o auxílio, né? Mas que as pessoas também enquanto associações, entidades, clubes, enfim, se organizem, né? Para poderem estar buscando esses recursos também. Bom, que bom que o Jean-Pierre falou nessa pauta, Rui, que a gente está toda hora tocando aqui no rádio, que existem recursos, né, federais, estaduais, existem organizações também que hoje precisam estar fazendo alguma ação de responsabilidade social, porque tem uma ISO 26000 que cobra essa postura das organizações, e só a gente precisa nos organizar e ir atrás desses recursos, né, de forma profissional, porque não dá mais para a gente fazer as coisas de forma madura, né? Então a gente tem que fazer de forma profissional para convencer, né, os financiadores que com certeza existe, e agora se passar essa lei, né, vai ser muito bom, e aí as organizações têm como também fazer a sua comprovação do investimento, porque não é só investir em camisetas e em material esportivo, nós temos que comprovar de onde sai aquele recurso, né, e cada vez mais essa fiscalização, social essa fiscalização ela é rígida, então o pessoal quer apoiar, mas às vezes tem que ter esses subsídios, então muito bom, assim, vocês estão de parabéns, quero agradecer a presença de vocês, e nos mantenham, assim, mais ou menos informados do como é que está a edição, de repente tem que trazer depois as equipes vencedoras, né, da competição, que a gente nem tocou nesse assunto, não, né, mas que a gente adora, trazer aqui ou liga pra gente, olha, hoje tem final, coisa assim, que para mobilizar e para também estar informando nossos ouvintes e a nossa comunidade. Isso aí. A gente possa aumentar, né, a educação física para no mínimo 3, 4 vezes por semana nas escolas, né? Às vezes estamos perdendo mais, né? Estão perdendo. Ele precisa... Só para lembrar o seguinte, o pessoal assim que tenha vontade de se inscrever na corrida, como faz e tudo mais, é o seguinte: as inscrições para a segunda corrida Mais Bonito Monte está sendo realizada até o dia 4 de outubro, quer dizer, no outro sábado, na loja Extreme Nutrição Esportiva, né, Deodoro ali, quase que na Tiradentes, tá? Gratuita, né? Só chegar ali, se inscrever. E o dia lá na prova, dia 11 de outubro, começa a partir das 13 horas. O evento vai ser uma tarde inteira agradável, né, no interior do município. É isso que o menino falou agora. As inscrições são totalmente gratuitas. Assim como foram dos Jogos Abertos, Rui, não teve nenhum custo para as equipes. Então, as inscrições para essas equipes foram totalmente gratuitas. Isso é uma das coisas que a gente tem
tem batido o pé, mesmo com toda a dificuldade, é entendido que quando a coisa pública a gente tem que fazer para as pessoas e, se possível, não cobrar nada. Então, olha só, são 2 eventos extremamente gratuitos. E todos os projetos que acontecem, Vida Ativa, Sacada Cidadã, é totalmente gratuito para todas as pessoas que participam. Beleza, como a gente viu, opções não faltam, né? Vamos mexer o corpo, botar em atividade aí, que está chegando a primavera, que é um mês gostoso de praticar esporte, nem muito quente, nem muito frio. Mais uma vez agradecemos, um abraço ao Sérgio Ferreira, grande amigo lá, que conseguiu essa pauta magnífica, né, Edna, para nós. E também agradecendo mais uma vez ao quem nos comanda, né, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos permite estar aqui todas essas semanas. Um abraço a todos, semana que vem a gente volta com mais Coep. Boa tarde a todos.